Olá, e agora é chegado o grande momento, o momento de criar o texto conversivo, texto persuasivo, texto da oferta. Enfim, esse texto que nós vamos aprender a criar nessa aula, ele serve para qualquer tipo de chamada de ação. Pode ser para que a pessoa compre alguma coisa, tome uma decisão de compra, para que ela curta o seu canal, para que ela entre no seu grupo no Facebook, para criar a sua oferta irresistível. Então é um texto que, no fim, sempre tem uma chamada de ação. E é muito simples, tá? O conceito, você vai ficar abismado o quão simples é. Você só precisa, no primeiro momento, chamar a atenção, num segundo momento, contar uma história e no terceiro momento, fazer uma oferta resumida, fazer uma chamada de ação resumida. Então vamos entender isso melhor, tá? A questão do primeiro elemento aí, chamar a atenção. O início de todo texto, de todo vídeo, de todo conteúdo é fundamental para determinar se a pessoa vai clicar no e-mail para abrir, vai parar para ler aquilo no Facebook, vai clicar no vídeo para continuar assistindo, aqueles 5 primeiros segundos, aquele texto inicial, tá? É fundamental. Aí você já precisa chamar a atenção. E normalmente essa atenção é chamada usando ou o gatilho da curiosidade, ou o gatilho da ganância, ou através da adulação. Então vamos dar um exemplo usando o gatilho da curiosidade. Você poderia começar um texto utilizando a seguinte frase: olá pessoal, depois de 2 anos fazendo trabalho voluntário ao redor do mundo, aprendi algumas coisas que gostaria de compartilhar com vocês. Então isso de que você fez trabalho voluntário de 2 anos já chama muita atenção das pessoas, elas ficam curiosas. Isso é algo muito forte, a pessoa fala, cara, esse cara fez um trabalho voluntário, por que ele fez isso, por que ele largou tudo? É isso, naquela lista dos gatilhos já tem muita coisa lá sobre curiosidade e você vai pesquisar sobre gatilho da curiosidade. Você poderia falar, vocês não acreditam a vergonha que passei no supermercado hoje, ponto. Acabou, todo mundo vai querer saber o que aconteceu. Então a curiosidade é um gatilho que ajuda a chamar a atenção. Nesse primeiro momento você tem que chamar a atenção, ok? A questão do gatilho da ganância também é algo que chama muita atenção. Quando você diz aprenda a ganhar R$3.000 trabalhando na internet, trabalhando no Facebook, isso impacta muitas pessoas, mas é importante você diferenciar o conceito do que você vai falar, o assunto, com a forma de escrever, tá? Você não vai falar descubra como ganhar R$3.000 na internet, justamente porque se você escrever desse jeito, fica parecendo um anúncio, fica parecendo que você está vendendo alguma coisa. E não tem nada de errado estar vendendo alguma coisa. A questão é a forma, é a abordagem, tá? Você não pode ser agressivo, o cérebro reptiliano tem medo, ele recua, ele fala, opa, perigo. Então será que essa pessoa é interesseira e só está querendo me vender? Quem que é essa pessoa? Então acaba que atrapalha tudo. Você pode vender sim, mas tem que ser uma indicação tranquila. Então não é descubra como ganhar R$3.000 na internet. Isso pode até ser o assunto principal da publicação. Você vai falar para as pessoas como ganhar R$3.000 trabalhando na internet. Mas a forma com que você vai falar isso, tá? Não é nessa linguagem de anúncio. Você precisa sempre se lembrar que você está numa rede social, é bate-papo, tá? É falar com os amigos, é trocar ideia com a galera, não é fazer anúncio de vendas. Se for anúncio, beleza, e é anúncio, mas não é, tá? Nesse caso, nós estamos lá nos relacionando numa rede social e batendo papo, contando histórias, trocando experiências. É na forma de história. Então a questão, nesse primeiro momento, você coloca os elementos principais que vão gerar o impacto, mas de forma tranquila, sem parecer anúncio, sem parecer venda, tá? Então é sempre falar, gente, eu consegui R$3.000 trabalhando na internet e achei isso fantástico. Mas apesar de fantástico, não foi tão fácil assim. Então você já até está puxando para uma história, né? Que é o nosso próximo tópico aí. Mas você, no começo da frase, falou que ganhou R$3.000 trabalhando na internet. Isso já impacta muita, mas muita gente. Outro exemplo de gatilho da curiosidade que eu vi, que eu achei muito bacana, foi começar a frase falando: fui demitido e adorei. Talvez você já tenha visto essa frase. E aí a pessoa vai narrar no texto que empreender é legal. E a partir da demissão foi quando ela tomou a iniciativa para começar realmente a empreender na internet ou para empreender no mundo físico. Então esses são alguns exemplos do gatilho da curiosidade. Você pode encontrar muito mais
pesquisando no Google, na internet, ou então naquela planilha do Excel que você fez o download na aula sobre gatilhos mentais, ok? Ou através do gatilho da adulação. Por exemplo, nós merecemos trabalhar menos e ganhar mais. Nós merecemos. Eu vi em algum lugar, eu acho que foi o Conrado que sempre fala, que o gatilho da adulação seguido da ganância é uma combinação explosiva, né? Então nós merecemos trabalhar menos e ganhar mais. E aí você desenvolve um texto. Eu acredito que esse grupo é muito especial, diferente de tudo que eu já vi. Se você coloca isso dentro do grupo, começando com essa frase, todo mundo vai parar para ver o porquê você está falando aquilo, né? Já mexe com a curiosidade através da adulação. Então, nesse primeiro momento, o que é importante entender você tem que impactar a atenção. Normalmente, já pegue o assunto aí do que você vai falar e veja como isso pode se encaixar nesse início. Caso você não consiga, esquece então o assunto principal e pega alguma dessas formas alternativas, tá? Para fazer essa da adulação, você não precisa falar de nenhum assunto. É só para impactar, chamar a atenção e fazer com que a pessoa continue lendo. Tá? O mais importante é que ela continue lendo. Até porque o próximo ponto, a próxima etapa é o desenvolvimento da história. E é aqui nesse começo que você precisa entender com relação a gatilhos mentais nós precisamos ultrapassar o cérebro reptiliano. Então, se não for uma informação interessante, se não for uma informação fácil, ele não vai deixar passar para impactar o sistema límbico, que é o sistema emocional. E quando você utiliza o gatilho, além de deixar passar, ele já impacta, ele já traz. Quando eu falo sobre separação, sobre divórcio, isso para algumas pessoas tem um peso emocional muito grande, ela revive aquele sentimento naquele instante. Quando eu falo sobre adicionar mais R$3.000 dentro do orçamento familiar, para aquela pessoa tem um peso muito grande. Então os gatilhos são utilizados aí justamente para atalhar e já impactar o sistema emocional. A pessoa está prestando atenção em você e a partir daí você vai contar uma história curta, tá? Vamos entender com relação a essa questão da história, como é que é esse formato. Você não precisa escrever uma Bíblia. A questão é que preferencialmente você deve se referir como contando uma história de algo que aconteceu contigo. A pessoa que vai estar lendo, ela se conecta, fala, poxa, isso aconteceu comigo também, eu também penso assim, eu também sonho assim. Você nunca deve falar, olha, é muito importante você fazer assim, assim, olha, você precisa tomar cuidado. Não, porque aí você está falando da outra pessoa, para você, nada disso. A questão aconteceu comigo. Olha, muito tempo atrás eu tive uma decepção amorosa muito grande e aí eu tava com tendências de depressão e pensava em me matar, e aí você conta a sua história. E contar a sua história é muito diferente de dar sermão, porque eu já vi vídeos de pessoas falando, olha, você tem que se motivar, porque você merece, porque você... Enfim, tá? Isso dependendo pode até funcionar em alguns casos. Agora, quando você tá batendo um papo numa rede social através de texto, é bom evitar esse mal entendido, tá? Porque texto é muito fácil de ser mal entendido. E a melhor forma de garantir que não haverá mal entendido é você, falar de outra pessoa e falando, olha, eu tava realmente para baixo e aí eu descobri que se eu fizesse isso, assim, você tá contando a sua história e a pessoa tá lá falando, poxa, isso acontece comigo também, eu me sinto assim, nossa, ele tem um sonho que é parecido com o meu. Então começa a haver uma conexão mais natural. E aqui tem uma sacada que vale $1 milhão, tá? Se você entender isso que eu vou te falar agora. Então presta atenção. Respira, abre os ouvidos, fecha tudo aí que você estiver fazendo e presta atenção nisso. A melhor forma de convencer uma pessoa a tomar uma ação específica é quando ela acha que o pensamento partiu dela mesma. É exatamente disso que se trata persuadir, persuasão. O que você tem que fazer é entregar os elementos para que ela mesma chegue nas conclusões que você quer que ela chegue, mas através dos próprios pensamentos. Então você não tem que mandar ninguém fazer nada. Você só tem que mostrar, tá, os elementos, os argumentos, para que ela mesma tire as próprias conclusões. E ela vai falar, opa, esse produto é para mim. Eu preciso desse serviço, eu preciso desse curso. A pior coisa que existe é você tentar convencer alguém de uma coisa. Se você mostra fatos ou consegue colocar argumentos específicos para que ela mesma chegue na conclusão daquilo que você quer que ela chegue,
aí fica inevitável, porque ela vai falar, opa, eu tive uma ideia bacana, isso daqui é pra mim, e aí eu vou fazer isso. Você entendeu isso que eu acabei de te dizer agora? Eu espero que sim. Então, não tente convencer ninguém, tá? A grito, fazer comunicação agressiva. A única coisa que você tem que fazer para que uma pessoa tome a ação que você precise que ela tome é criar uma comunicação que vai dar a ela os elementos para que ela mesma chegue naquela conclusão. Você não convence nada, vendedor chato de loja, tá? Você não é esse vendedor, não pode ser esse vendedor. Você tá lá para entregar para ela os elementos e aí ela vai chegar na conclusão de que aquilo é para ela, que ela precisa daquilo. Mas então, voltando, você não vai contar uma história como se você fosse um especialista puxando a orelha da pessoa. Você vai contar uma história sua, uma história de um amigo, uma história de um irmão, uma história de um paciente, enfim, uma história de alguém, tá? Mas sem querer puxar a orelha da pessoa ou dizer o que ela deve ou não fazer. Você vai falar da sua experiência e vai contar, né, o que estava acontecendo. Sempre comece chacoalhando as dores e medos. Então, a primeira etapa dessa formação da história é o cenário de dificuldade. É muito importante nesse primeiro momento você utilizar o medo, a dor, você chacoalha aquele problema. A pessoa tem que ler o seu texto, assistir o seu vídeo e pensar, caramba, isso está acontecendo comigo nesse exato momento. Então você começa normalmente pelas partes de dificuldade e vai passando para o sonho. Você vai mostrar como você saiu de uma situação de dor, de medo e conseguiu alcançar seus sonhos, seus desejos. Então você vai mostrando que aquilo tem solução e sempre mostrando o que fazer, mas não como fazer. Como assim? Eu posso falar que, olha, vender na internet é fácil. Você precisa entrar no Facebook, se relacionar nos grupos e fazer a oferta na hora correta. Isso é o que fazer. Agora, como fazer? Como criar o perfil? Como escolher os grupos? Como se relacionar? Como escrever uma boa oferta? É justamente o como que as pessoas compram, ok? E isso é muito importante entender também. Você dizer o que tem que ser feito faz com que a pessoa entenda superficialmente a coisa, mas é o como, é pelo como que as pessoas pagam. Então, para mostrar essa trilha do que você fez, e ela vai entender que é o que ela precisa fazer também, você mostra apenas o que e não como. Então, pegando a história da depressão, né? Você vai falar, então, para sair dessa depressão, eu busquei ajuda médica, e comecei a mudar a minha rotina, tá? Comecei a fazer pequenas mudanças que melhoraram minha vida da água para o vinho. Hoje eu tenho muitos amigos, hoje eu dou muita risada, hoje eu vivo bem, me divirto nos fins de semana. Então você vai colocar os elementos do sonho da pessoa. Você começou lá nas dores, no medo, contando uma história muito triste, muito semelhante à dela, muito difícil, tá? Às vezes não é nem questão de tristeza, você vai colocar as dores e as dificuldades lá. E vai falar como você vive hoje e o que você fez. Olha, eu fui no médico, o médico me passou uma série de mudanças de rotina, eu fiz essas mudanças e hoje eu estou assim, história curta, tá? Você chamou atenção, começou a falar das dores, se referindo a uma história sua, mostrando como você chegou na solução, como você vive hoje. E essa solução não é em detalhes, você dá uma passada rápida ali do que foi que você teve que fazer. E aqui cabem também os gatilhos, né, do medo, os gatilhos do porquê. Ter um porquê é muito importante. A questão da segurança, você falar, olha, e foi algo que realmente, essa consulta, esse método foi algo muito seguro, tá? Eu senti segurança naquilo. Você precisa ajudar a pessoa a entender por que ela tomar a ação que você vai solicitar no fim do texto é um primeiro passo para levá-la do ponto de dor onde ela está para o ponto de sonho, para o ponto da resolução do problema. Aquilo lá é o primeiro passo. E a todo instante está passando essa questão de segurança, gatilho da facilidade. Olha, é muito simples e inclusive isso que nós estamos falando também é muito simples. Não tem segredo, chamou atenção, contou uma história onde você passa por períodos difíceis, você começa ali e vai para um período de felicidade, preenche esse meio da história falando o que você fez e não como você fez, você então chega no resumo da oferta, você faz a chamada da ação, tá com muita clareza. Se você contou a história direitinho, não precisa ser uma história grande, tá? Ele já está até vivenciando aquilo. Quando você dá alguns elementos para ele, por exemplo, de decepção amorosa ou então de dificuldade financeira, ele já tem um retrato muito claro daquilo. E quando você dá
a solução também de que hoje você foi para a praia, trabalha na praia, que hoje você se diverte, você não tem mais depressão, você sai para o bar, você tem amigos. E ele também já tem esse retrato muito claro na mente dele. É até importante você não entrar em detalhes, porque ele sabe qual é o sonho dele, cada um sabe qual é o seu sonho. Você só precisa indicar isso, tá? Para que ele vivencie aquilo dentro da cabeça dele. E vale a pena ressaltar novamente, tá? Não encha linguiça, você tem que ser direto, claro. E a sua publicação precisa ter um caráter informal, tá? Um caráter pessoal. Tem que ser uma linguagem tranquila. Você está falando com um amigo, você está falando com alguém conhecido. Você não está fazendo um anúncio, uma propaganda para vender alguma coisa. Você está contando a sua história, você está compartilhando emoções, transformações. Não precisa necessariamente ser a sua história, pode ser a história de um primo, de um irmão, de um conhecido, de um amigo. E aí o que você vai estar vendendo então é a transformação, tá? Você pode também comparar essa questão. Olha, se eu não tivesse feito isso, eu ia ter perdido muito tempo e dinheiro tomando remédios para depressão, perdendo tempo da minha vida, choramingando nos 4 cantos. Então, você pode concluir fazendo algumas comparações também. E isso é prática, tá? No começo, escreva tudo que vier na sua mente e aí você vai parar e vai revisar o texto no sentido de conteúdo. Depois você faz uma terceira revisão no sentido de mudar palavras e colocar alguns gatilhos, né? Então vai pegar palavras mais fortes, vai pensar na estruturação do texto. Tá chamando a atenção esse começo? Tem como eu poderia melhorar essa frase inicial para impactar ainda mais? Qual palavra eu posso colocar aqui? Vou pesquisar na internet, gatilho da curiosidade. É isso, tá? Não tem segredo aqui não. Você tem que pesquisar, tem que correr e tem que praticar, acima de tudo. E pelo amor de Deus, tá? Não usa me chama inbox. Me chama inbox é muito batido. O administrador do grupo sabe o que você está fazendo. Todo mundo ali sabe o que você está fazendo. E, enfim, sua tendência disso é não funcionar. Tá? Tô com algum problema. Me chama inbox aqui. Então, não funciona. Tenta ter sempre uma postura pública. Não quer dizer que você também não deva te pedirem para chamar inbox, nada disso. Mas tenta construir uma postura pública, clara, transparente. E eu estou falando isso justamente para que você não crie o vício também de ficar criando comunicação pessoa a pessoa. Você tem que estar ali no grupo, você tem que ser uma pessoa pública. E veja bem, são situações distintas, tá? Eu não estou falando que você não tem que conversar pessoa a pessoa. Se a pessoa está te procurando, evidente que você tem que conversar, porque isso é um dos indicadores de sucesso. As pessoas começam a te procurar. Mas agora o que você não pode fazer é ficar somente respondendo às pessoas e deixar o grupo de lado. Esse é o impacto maior. Se você começa a se comunicar apenas em inbox com as pessoas e perde esse contato com o grupo como um todo, você está reduzindo o seu poder de fogo. Porque isso reflete com relação ao administrador também. Se o administrador sente que você está ali no grupo para falar para as pessoas te procurarem em inbox porque você está vendendo alguma coisa e ele não está ganhando nada com isso, piora a situação. Você pode ser excluído de lá. Então, mais uma vez, não tem segredo aqui, tá bom? Simples assim, chama atenção, conta uma história curta, saindo do ponto de dores, mostrando como você chegou no sucesso ou no ponto de sonho da pessoa, preencha aquilo, falando o que você fez e não como você fez, e finaliza fazendo um resumo da oferta. Então vamos pegar aqui pet shop. Você poderia falar, então se você quer se livrar do mau cheiro de urina da sua casa também, clique nesse link aqui para ter maiores informações e eu espero que isso seja o primeiro passo para a mudança, assim como eu consegui mudar. Hoje em dia não tem mais cheiro ruim aqui na minha casa, eu recebo visitas e está tudo ótimo. Espero ter ajudado. Ponto. Ou você pode fazer toda a comunicação e falar, por isso eu resolvi criar um grupo no WhatsApp para discutir isso com pessoas que têm interesse verdadeiro em ter essa transformação. Se você quer participar, deixa seu número, então me adicione. Meu número é esse daqui. Tá? Essa coisa do WhatsApp é muito recomendado, principalmente se você tem um serviço, um produto físico, né? Levar seus clientes para o WhatsApp pode ser uma ótima ideia. Ou então você pode criar um grupo no Facebook mais específico, tá? Vamos pegar essa ideia do pet shop. Vamos supor que você estivesse numa página amo o meu animalzinho, amo o meu cãozinho. Então você cria um grupo para tratar só desse problema, por exemplo, né, de cão que urina dentro de casa e começa a levar pessoas para lá.
E depois de algumas semanas, você muda o nome do grupo, você coloca algo mais amplo para atrair mais pessoas. Essa estratégia é só para que o administrador não te veja como concorrente, porque se você cria uma cópia exata do grupo dele e fica enviando gente para lá, pode ser que ele fique incomodado. Mas o WhatsApp é muito bacana também para redirecionar. Você manda para o WhatsApp e do WhatsApp para o seu grupo. É outra estratégia que funciona também. Você pode pedir e-mail das pessoas, é outra estratégia que funciona também. Então essa finalização, tá? Você pode tanto vender no grupo, se você estiver seguindo os quesitos lá que a gente falou na parte de administradores, você pode fazer oferta direto no grupo. O que é importante entender aqui, mais uma vez, tá? Não são as regras fixas, isso não existe. Nós precisamos entender conceitos. Qual que é o conceito? O administrador liberou? Vamos anunciar no grupo então, tá ótimo. Não liberou, tá difícil, tá em negociação, ou a sua intenção é somente de criar capital social, criar seu grupo, criar sua audiência, então faz a chamada direto para o seu grupo. Agora isso pode ter alguns problemas, dependendo do grupo onde você estiver. Pode ser que o administrador não fique muito satisfeito, que ele veja como, você está tirando pessoas aqui do grupo. O que no fim das contas não procede, né? Porque as pessoas podem estar em vários grupos ao mesmo tempo, mas enfim, pode ser que você enfrente esse tipo de situação. E isso segue o princípio da reciprocidade. Se você realmente fez um trabalho relevante no grupo, ele permite isso, mais do que oferta. Talvez vendas ele não quer lá dentro, mas se você fizer a chamada para o seu grupo, pode ser que ele permita. Então você tem que sentir como é que está essa relação. Porém, se você tem dúvidas ou então não quer perguntar nada para ele, enfim, você quer tentar algo alternativo, eu vou deixar aqui 3 estratégias que podem te ajudar a mover essas pessoas do grupo onde você está atuando, essas pessoas que já gostam de você, já estão te seguindo, e enviá-las também para o seu próprio grupo, o grupo que você vai criar, ou então para outra rede social. E falando em outra rede social, é justamente isso que compõe a nossa primeira estratégia. O administrador, ele acha ruim quando você tira a pessoa do grupo para colocar em outro grupo, mas por incrível que pareça, ele permite, nem se toca, quando você propõe que aquelas pessoas que estão ali se encontrem em outro tipo de rede social, como por exemplo o WhatsApp. Quando você se dirige do grupo e fala, pessoal, que tal montarmos um grupo do WhatsApp para que a gente possa discutir esses assuntos aqui lá no WhatsApp? Na maioria das vezes ele nem liga, tá? E essa é uma estratégia muito boa porque as pessoas ficam insanas, dependendo da oferta, da chamada de ação que você fizer. Se for muito forte, seguindo todos esses princípios que a gente disse, de chamar atenção, contar uma história e então fazer uma chamada para ação, todo mundo deixa o WhatsApp, ou então você pode colocar o seu e pedir para as pessoas te adicionarem. Isso funciona muito, tá? E o que você vai fazer é uma espécie de triangulação. Você tira elas do Facebook para outra rede social, no caso o WhatsApp, tá? E aí você pega lá dentro do WhatsApp, começa uma discussão lá, engaja esse pessoal e fala, olha, vamos fazer um grupo no Facebook para esse nosso grupo. E aí você cria o seu próprio grupo e coloca essas pessoas lá. Você pode engajá-las também no WhatsApp para o momento da compra. O princípio é o mesmo, você sempre vai colocar conteúdo relevante, ajudar as pessoas, enfim, o script é o mesmo. E depois vai pensar numa oferta, e você faz uma oferta lá, seja por escrito ou seja por áudio, seguindo esses princípios de contar uma história e deixar um link. Mas o fato é, através dessa estratégia de tirar e levar para outra rede social, eu estou falando WhatsApp porque realmente é a mais efetiva para esse tipo de estratégia. As pessoas muitas vezes não estão em outras redes sociais e o WhatsApp, tirando o Facebook, é lá que a galera tá, todo mundo tá lá. O volume de pessoas que você vai conseguir impactar é muito maior. Beleza? Simples assim. A segunda estratégia que eu quero falar é uma estratégia já conhecida aí por várias pessoas do marketing digital, que é a estratégia de recompensa digital. Então, o que você vai publicar no grupo, vai fazer a chamada de ação dentro do grupo desse administrador, é para algo gratuito que vai ajudar as pessoas. Vamos pegar o exemplo do vinho, do e-book que a gente já falou em aulas anteriores. Você tem esse e-book que você só entrega para quem comprar o vinho. Porém, você decidiu disponibilizar gratuitamente somente para as pessoas do grupo, tá? Gatilho da exclusividade. Então, para que essas pessoas possam pegar esse e-book, você precisa do e-mail delas, ou então que elas te adicionem. E com isso você consegue, então, ter um contato fora do grupo com essas pessoas para, num segundo momento, redirecioná-las
para o seu grupo. Então, se você pega o e-mail de todo mundo, depois você vai enviar um e-mail falando: e aí, gostou do e-book? Foi útil para você? Eu decidi criar um grupo para conversar sobre vinhos e tá aqui o convite. Vamos participar, estamos todos lá, as discussões vão ser muito bacanas, vamos participar. Você chama a pessoa, tá? Eu tô falando sempre aqui sem gatilho algum, né? Como se fosse um bate-papo, mas é realmente um bate-papo. Uma hora ou outra você coloca um gatilhozinho, tá? Gatilhos mentais também não é para virar aquele exagero, não pode virar aquela neurose. Ou então a pessoa vai te adicionar, tá? E aí, uma vez que você tem ela adicionada, no feed de notícias, no seu próprio perfil, você vai publicar coisas relacionadas ao seu grupo, do nicho que você está atuando, sempre fazendo chamada para o grupo. A pessoa começou a ver seu feed de notícias, ela vai encontrar seu grupo. Então, através dessa estratégia da recompensa digital, você também consegue retirar a pessoa do grupo, no bom sentido, e ter um contato com ela fora daquele ambiente, chamando ela para o seu grupo, ok? E falando do seu perfil pessoal, você sempre tem que colocar conteúdos, tá? Relativos ao seu nicho, ao seu grupo, sempre falando: olha, saiu no nosso grupo isso, porque é preciso lembrar o tempo inteiro que você fez um baita de um relacionamento nos grupos onde você está participando, e essas pessoas já estão curiosas sobre você. O tempo inteiro, a gente clicando no seu perfil, querendo ver o que você publica, você é administrador de qual grupo, a pessoa quer informação e ela vai entrar no seu perfil e vai se deparar com essa questão do seu grupo vai crescer bastante. Então coloca esse tipo de publicação lá, não é publicação de vendas, tá? Esquece publicação de vendas. Estou falando da publicação do seu próprio perfil pessoal mesmo, tá? Publica no seu perfil esse tipo de coisa que vai ter muita demanda, as pessoas vão estar te observando, beleza? Publicação de coisas interessantes que você achou relevante com suas opiniões, é isso, tá? Tipo uma publicação de blog, só que no seu próprio perfil. As pessoas sempre vão dar uma passada lá para olhar. E por último você propor a criação de um grupo segmentado, focado em alguma coisa. Como assim? O grupo que você for criar, se for parecido com o grupo que você está atuando, isso aumenta as chances do administrador não gostar. Se tem um grupo de animais e você vai criar um grupo de animais, então acaba que ele te vê como competidor. Se você tem um grupo lá que fala sobre moda, tá atuando dentro desse grupo, e de repente propõe lá: gente, eu vou criar meu próprio grupo de moda, pode ser que ele ache ruim, porque você, na cabeça dele, tá roubando seguidores dele, tá tirando gente do grupo. Então, uma técnica, uma estratégia, na verdade, seria você segmentar. Se você está num grupo de moda, você fala: olha, eu resolvi criar um grupo focado em bolsas. E aí, a mulherada que gosta de bolsas entra. Se você está num grupo de emagrecimento, você pode propor: olha, eu vou fazer um grupo somente para pessoas acima de 40 anos que querem emagrecer. Quem quiser participar, tá? Vou deixar o link aqui. Então, as pessoas, você consegue segmentar. Lembra daqueles 3 princípios de ultra segmentação, de micronichos, que é o produto, os grupos e a comunicação? Você vai usar a comunicação para atrair somente as pessoas que são pessoas do seu interesse, que têm afinidade com aquilo que você quer vender. Então, se você é um advogado, você poderia, dentro de um grupo, falar: olha, eu vou criar outro grupo só para falar sobre ações revisionais de contrato, que é aquelas para diminuir parcela de carro. E aí as pessoas entram lá para ouvir isso. Você é dentista? Olha, eu estou criando um grupo para falar só sobre higiene bucal infantil. E essa estratégia é muito boa, tá? Se o grupo que você estiver atuando for amplo. Então, se você está num grupo, por exemplo, de pet shop, de amo meu bichinho, você pode fazer uma publicação falando: olha, eu vou montar um grupo só para a gente discutir animais de grande porte. Então, quem tem cachorro acima de 30 quilos, vamos lá conferir, vamos lá fazer esse grupo para a gente se informar e conseguir tratar melhor os bichinhos e ter mais sacadas. Então é isso, eu acho que você entendeu a estratégia, né? A primeira, outra rede social, você pode criar uma recompensa digital, um e-book, uma série de vídeos, uma consultoria, ou então, por último, você cria um grupo segmentado dentro de um grupo amplo. Cria e atrai pessoas que têm interesse naquilo para esse grupo. Depois de um tempo, tá? Quando o assunto esgotar, micronicho não tem tanto assunto assim. É muito específico, né? Depois de você engajar e começar a fazer vendas para esse pessoal, você pode propor tudo a questão do porquê, tá? Da justificativa. Você pode propor para eles: olha, gente, a coisa tá meio devagar, eu tô pensando em mudar o nome do grupo, colocar uma coisa um pouco mais ampla para a gente chamar mais gente, gerar mais discussão. O que vocês acham?
e aí depois você muda e começa a mandar mais pessoas de outros tipos para lá, sem problema algum. Essas técnicas você vai fazendo de forma cíclica e você não perde nada do que você fez, do que você vai fazer. Bem, com isso nós finalizamos, tá, o desafio 3K. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você e, acima de tudo, espero que você consiga os seus primeiros 3K de vários que eu tenho certeza que virão. E aqui embaixo, no modo de exemplos práticos, nós vamos sempre estar atualizando, tá? Tipos de publicação, comentários vencedores, ofertas irresistíveis. Nós vamos fazer uma verdadeira coleta aí de vários nichos e sempre estar atualizando esse espaço. Então o intuito é crescer essa área com a colaboração de todos os alunos também. Se você fez algo que realmente deu muito certo, entre em contato conosco, manda seu print, você vai poder ajudar uma série de outras pessoas a ter sucesso também e sentir na pele um pouquinho desses agradecimentos, de reciprocidade, que é o que a gente tem que colocar sempre em primeiro lugar. Se você tem alguma dúvida durante o processo, tá? Entre em contato com o nosso suporte, participe do nosso grupo de alunos do Facebook e, por último, caso você não conheça ou não esteja inscrito, dá uma visitada lá no nosso canal do YouTube. Tem muita coisa bacana, toda semana tem conteúdo novo e vai ser um prazer enorme te ver nos comentários lá no nosso canal também, ok? Então é isso. Muitíssimo obrigado e até a próxima.